Então, a partir de agora, a gravação foi iniciada. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos ver quem está aqui na sala. Temos a Cris, a Débora, a Janaína, a Linda, Luiz Carlos, Natália e Tainara. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer sempre estarmos juntos. É muito bom esse momento da web, onde vamos compartilhar as ideias. Vamos pegar alguns assuntos selecionados aqui das aulas 1 e 2 para compartilhar com vocês. E hoje, oficialmente, iniciando os nossos conteúdos, né? Porque na semana passada nós tivemos a aula de apresentação, eu falei da estrutura geral da disciplina, e hoje eu trago aqui alguns assuntos selecionados para vocês das aulas 1 e 2. Vamos então dar início. Vamos lembrar então aqui, primeiramente, sobre conjuntos numéricos, né? Você se lembra dos conjuntos numéricos? Então, às vezes a gente tem algumas noções, né? Lembra de alguns numerais, mas existem algumas estruturas, algumas organizações de números e esses conjuntos recebem nomenclaturas especiais, tá? A gente inicialmente então vai fazer uma breve revisão desses conjuntos. Vamos relembrar então o primeiro conjunto. Qual que é o conjunto mais simples de todos, né? O primeiro que a gente estuda quando a gente faz esse estudo, né, dos conjuntos numéricos. Vamos relembrar? Temos aqui então ó, o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele, como o próprio nome diz, né, eles são números comuns, números naturais, eles são os números que você usa para o processo de contagem. Então você não tem negativos, né, você não tem decimais, você tem apenas os números que você usaria para contar do zero em diante até o infinito, tá? Conforme você pode ver aqui nesse conjunto dos números naturais, tá? Então você pode usar para os mais diversos processos comuns de contagem, né, do cotidiano, por exemplo, número de alunos de uma classe, 30 pessoas, é um processo de contagem, né, a página de um livro, número 45, também é número natural, né, ou então você pode fazer uma ordenação também, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né, e aí você está usando os naturais, só que representando aí que você está ordenando, certo? Mas nós temos os subconjuntos dos números naturais, que seria quando você pega alguns elementos dos naturais sem levar em conta todo ele, certo? Então aqui, ó, os naturais sem incluir o zero, quando tem o asterisco, seria 1, 2, 3, 4 até infinito. Se você quiser só os pares, os naturais, você vai para o 0, 2, 4, 6, 8 até o infinito. Se você quiser ter só os ímpares, mesma coisa, você vai andando de 2 em 2, né? E os números primos? Às vezes aparece a ideia de números primos em alguns exercícios. Vocês se lembram quem são os números primos? Os números primos estão aqui representados, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, né? E os números primos são aqueles que você só consegue dividi-los por um ou por ele mesmo. Por exemplo, o número 2 é primo porque você só consegue dividir o 2 por 2 mesmo, né? Que daria 1. Ou você consegue dividir o 2 pelo próprio 1, que aí vai dar o 2. 2 dividido por 1 vai dar o 2, certo? Então, todo número que você só consegue dividir ele por ele mesmo e pelo 1, esse número recebe o nome de número primo, que é o que acontece também com o número 3, com o número 5, o número 7. Se você pegar o 5, por exemplo, é a mesma coisa. Ele é um número natural, né? E ele é um número primo, porque você só consegue dividir o 5 pelo 5 mesmo, que dá 1, e o 5 você só consegue dividir também pelo 1, que dá 5. Então, toda vez que você consegue dividir um número só por ele mesmo ou pelo 1, de modo que o resultado dê exato, tá? Porque aqui a gente está falando de números naturais, o número inteiro, né? O número natural só contempla os inteiros positivos. Então, aqui uma revisão rápida dos naturais, ok? Vamos ver então o segundo conjunto que aparece aí, que é o conjunto dos inteiros. Qual a diferença dos inteiros para os naturais? A diferença é que nós temos o que nos inteiros? Ó? Nós temos os negativos, ok? Mas nós não temos aí decimais, nós não temos frações, ainda continuamos só com números inteiros. Nos naturais são os inteiros positivos.
O zero, né, neutro, mas a gente poderia classificar como inteiros positivos. E quando você trabalha com números inteiros, muitas vezes você faz algumas comparações usando o símbolo menor, né, que é esse símbolo. O símbolo menor ou igual, que é quando tem um risquinho embaixo, aqui foi digitado com 2 símbolos, mas aqui seria assim, menor ou igual, né? O símbolo de igual, que é mais conhecido, ou o símbolo maior, que também vai aparecer muitas vezes em nossas aulas, ou aqui embaixo seria maior ou igual, tá? Que foi digitado com 2 símbolos ali, mas seria maior ou igual. Porque muitas vezes a gente precisa comparar os números, os valores, e a gente não usa somente o igual, mas a gente também usa o maior, o menor, ou maior ou igual, ou menor ou igual, ok? Então vamos lá para mais alguns números aqui. Os números inteiros, lembrando brevemente que eles têm os sinais, né, de negativos, eles vão aparecendo na multiplicação, na divisão, e aí vocês têm que fazer aí jogos de sinais, lembrando brevemente também, né, que quando os sinais são iguais dá positivo, é quando eu estou multiplicando, ó, 2 negativo vezes 4 negativo dá 8 positivo, e 2 positivo vezes 2 positivo também vai gerar, 2 positivo vezes 4 positivo, né, dá também 8 positivo. Então, sinais iguais gera positivo na multiplicação, tá? E quando você tem sinais diferentes, na multiplicação vai dar negativo. Isso é uma regra aplicada para a multiplicação e ela também pode ser aplicada na divisão. Sinais iguais positivo e sinais diferentes negativos. Tá? Aqui, ó, 4 vezes 3, 12, mas são diferentes os sinais, deu menos 12. 7 vezes 8, 56, sinais diferentes, deu menos 56, ok? Mas aqui é só relembrando brevemente, a gente vai entrar agora na sequência com mais outros exemplos de conjuntos numéricos. Eu estou passando um pouquinho mais rápido nessa parte inicial, porque é uma parte que vocês conhecem, eu estou recordando, né, brevemente. Vamos falar então do conjunto dos números racionais. Quais são os racionais? Os racionais, como o nome diz, é aquele que você pode escrever na forma de razão ou divisão, tá? Então, se você tem, por exemplo, a fração 10 terços, você tem um racional, dá para escrever na forma de divisão, esse número que seria uma dízima periódica, né, com todos os elementos aí idênticos. E nos racionais, que são todos aqueles que eu posso escrever na forma de fração, a gente lembra brevemente como que soma e subtrai aí as frações, né? Porque também vai aparecer diversas vezes nos nossos exercícios. Então a gente tem o quê? Que a gente, se você vai somar e os denominadores são iguais, é tranquilo, é só conservar o denominador. Então, conserva embaixo e faz a soma em cima, né? Agora, se os denominadores são diferentes, né, existe aquela famosa regra lá que, né, que vocês seguem, que é o cálculo do MMC. 5 e 6, o MMC, se vocês quisessem descobrir, vai dividindo pelos números primos, começa pelo 2, né? Então vai ficar, você poderia pegar aqui 6 dividido por 2 vai dar 3, agora só tem o 3 e o 5, então dividido por 3 vai dar 1, não sei se vocês se recordam, né? Dividido por 5 vai dar 1, agora que eu dividi tudo até chegar a 1, eu multiplico esses fatores. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. E aí eu tirei aqui o meu MMC para colocar embaixo porque os denominadores eram diferentes, ok? E aí eu faço aquele processo, né, de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1, 6. 30 dividido pelo de baixo aqui, que é o 6, vai dar 5. 5 vezes 2, 10, né? Então ficou 6 menos 10, que gerou menos 4 sobre 30, tá? Então aqui alguma pergunta, pessoal, nessa parte inicial que a gente está revendo, relembrando brevemente alguns pontos que vocês conhecem, né? Mas é bom relembrar, porque às vezes a gente relembra, a gente ativa a mente, ativa a informação, né? Então tá bom.
Então tá ok, tá? É só para relembrar essa fase inicial. Então tá tranquilo. Então a gente fecha agora os conjuntos, falando dos os racionais. A gente tem também a possibilidade, né, de multiplicação, multiplicação de fração ou divisão de fração. Tem algumas regras também que a gente pode seguir. Então, quando você vai multiplicar fração, não precisa de MMC nenhum, é só multiplicar o de baixo pelo de baixo, o de cima pelo de cima. E os racionais são números que eu posso escrever na forma de fração, mas eles podem também ser representados em decimais. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Então, a gente fez aí a multiplicação, tá? Eu posso simplificar qualquer fração que eu quiser, dividindo o mesmo número em cima e embaixo, mas tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, ó, 6 vinteavos, virou 3 décimos, ok? E aqui a gente tem divisão de fração. Como que divide fração? Vocês se lembram? Que é o número racional, que também é muito importante. Divisão de fração, você conserva a primeira fração, você inverte a segunda fração e depois você multiplica, tá? Conserva a primeira, tá vendo? 4 quintos, e nós invertemos a segunda, né? Numerador e denominador, ó, ficou 8 sobre 1, nós invertemos. E depois é só multiplicar. Natália, sinto muito, mas qualquer coisa você assiste depois a gravação, se você não conseguir acompanhar, né? E os demais estão conseguindo ouvir bem? Ah, então tá ótimo. Então, pessoal, relembrando então, a multiplicação foi simples, é só fazer o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Não precisa de MMC nem nada, a multiplicação. E divisão tem a regra de conservar a primeira fração e inverter a segunda para depois multiplicar. É uma regra para quando vocês forem dividir, ok? Aí você multiplica, chegou no resultado final. Toda fração que, no caso, é um número racional, porque está escrito na forma de divisão ou razão, ela pode ser reescrita também na forma decimal, tá? De diferentes formas. Tem casos que serão dízimas, porque serão infinitas casas, mas tem caso que o número decimal é finito, como 0,7, 0,27, 0,124, né? São números com número definido de casas. Aí é a fração na forma decimal. Você pode escrever como fração usando, né, o numeral embaixo 10, ou 100, ou 1000, ou na forma decimal aí com a vírgula, certo? Então, e todos eles são números racionais. Eu consigo escrevê-los na forma de fração. E agora, o que seriam os irracionais? Os irracionais são dízimas não periódicas. Todos que são dízimas não periódicas, todo mundo lembra o que são dízimas não periódicas? Vocês estão vendo aqui no slide, ó. São dízimas que têm infinitas casas, né? Mas elas não se repetem, né? As casas. Lógico que um ou outro número termina repetindo porque são infinitas, mas não sempre na mesma ordem, tá? Então são dízimas não periódicas. Se você fizer um teste, você vai ver que você não consegue escrever esse tipo de número na forma de fração. Então ele é irracional. Você só consegue escrever na forma de fração os racionais, certo? Que era o grupo anterior do slide anterior, que nós estávamos fazendo lá multiplicação entre as frações, soma, né? A gente estava fazendo também divisão. Então lá era racional, dá para escrever na forma de fração. Irracional não dá para fazer em forma de fração. E como eu percebo que o número, qual a característica do número que é irracional? Ele sempre será uma dízima não periódica, tá? Ou não possui dízimas periódicas, tá? É uma dízima não periódica, como os exemplos aqui da nossa tela. Aqui é um resumão geral sobre os conjuntos numéricos. Então a gente viu os naturais,
0, 1, 2, 3 até o infinito. Os inteiros, né, envolve os negativos, o zero e os positivos. Percebam que os naturais está aqui, ó, contido dentro dos inteiros, né? Depois eu tenho esse Q, que representa os racionais. Olha aqui, né, que todos esses aqui anteriores estão dentro dos racionais, porque eu consigo escrever todos eles na forma de fração. Agora, quando eu junto todos os conjuntos que a gente estudou até agora, gera o conjunto dos números reais. A união dos racionais com os irracionais forma o chamado grupo dos reais. Então, esse conjunto completo aqui é o conjunto dos reais. Se você pegar os reais e tirar os racionais, sobra os irracionais, que são esses que a gente acabou de ver, que são dízimas não periódicas. Tá? Mas quando você mistura todos os conjuntos, o conjunto na totalidade, unindo todos os racionais com irracionais, gera o conjunto dos números reais. E aí é lógico que tem algumas intersecções, né? Os naturais aqui, eles estão dentro, ó, dos inteiros, que por sua vez estão dentro dos racionais. Agora aqui tem uma quebra, ó. Desse lado está representando os irracionais, que seriam todos os reais menos os racionais. Mas na totalidade esse retângulo representa os números reais, ok? Então, pessoal, eu fiz uma revisão geral aí de conjuntos naturais, inteiros, né? Racionais e irracionais e, por fim, totalizando aí o grupo como os reais. E agora a gente vai ter, então, algumas situações problemas que a gente trabalha com esses conjuntos numéricos usando alguns diagramas, né? Vamos ver como que funciona? Então, ó, conjuntos numéricos. Existem situações problemas, então eu vou destacar aqui uma situação problema que a gente vai resolver, ok? Então, ó, numa certa cidade são consumidos dois produtos A e F, sendo A um tipo de arroz e F um tipo de feijão. Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo destes produtos, foram levantados os seguintes dados. Ó, produto, número de consumidores, ó, arroz 210, feijão 180, arroz e feijão 50, nenhum dos dois 40. Olha a pergunta que a gente precisa responder. Quantas pessoas foram consultadas? Esse tipo de problema talvez vocês fiquem na dúvida num primeiro momento, né? Pensando, como que eu vou fazer? Eu vou somar tudo, né? O que que eu faço? Aí entra como trabalhar conjuntos, tá? Toda vez que eu trabalho conjuntos numéricos, eu preciso identificar a intersecção para montar a ideia. Então, por exemplo, ó, se eu colocar aqui um círculo representando arroz, aí se eu colocar aqui outro círculo representando feijão, tem uma parte que é comum para os dois. Arroz e feijão, ó, 50, não é isso? Então eu vou colocar aqui arroz e feijão, 50. Está no meio e faz parte dos dois conjuntos, perceberam? Arroz e feijão. Arroz e feijão. Na hora de compor o conjunto A, que tem 210, eu desconto essa intersecção que eu coloquei em verde. Então eu vou colocar agora, ó, 210 menos 50. Quanto que eu vou colocar? 160. No conjunto do feijão, que eu vou colocar, quanto que é o total aqui do feijão? Ó, 180, mas já tem 50 lá em verde, não tem? Então eu vou colocar 180 menos 50, eu vou colocar 130, ok? Aí qual que é a pergunta? Quantas pessoas foram consultadas? Então, se eu somar agora 160 com 50, 180, 180 com 130, 310 pessoas. Mas tem aquelas que não consomem nenhuma nem outra, né? Nenhum produto nem outro, nenhuma coisa nem outra.
Então, eu teria que somar esses 310. Oh, perdão, aqui 160, 210, perdão, desculpa, perdão, aqui 340, perdão. 160 com 50, 210 com 130, 340. Eu tenho que somar esses 340 com os 40 que ficaram lá que não consomem nenhum nem outro, ok? Então, 380 seria o total. Então, sempre que for a ideia de conjuntos numéricos, você tem que começar pela intersecção e vai subtraindo, como a gente fez aqui, tá? Que é o que eu vou reforçar no slide a seguir. E é o mesmo exercício, ó. Tá vendo o que eu tinha acabado de fazer ali, ó? 50 está na parte comum. Tira de 210, 50 ficou só 160. Tira de 180 a parte do meio que é comum, ficou 180 menos 50, só 130. Mas tem esses 40 que não consomem nenhum. Então, 160 mais 50, 210. 210 mais 130. Aí a gente tem 340, 340 mais 40, 380. Ok? Então, esse tipo de problema envolvendo conjuntos numéricos sempre vai depender de você saber trabalhar essas intersecções. Você pegou um problema como esse, pensa em montar o diagrama de Venn, que é o nome que a gente dá para esse tipo de diagrama, tá? Diagrama de Venn. Aqui fica um pouquinho ruim para escrever. Então, mas ó, diagrama de Venn, vocês têm aí, né? Vou apagar e escrever aqui no chat para ficar melhor para vocês visualizarem, né? Então, ó, diagrama de Venn é o nome, né, que damos a esse tipo de diagrama com esses balões, tá? Ó, arroz, feijão, que estava aqui, arroz, feijão, mas eu comecei por onde? Ó, pela intersecção, arroz e feijão aqui no meio. E aí eu fui subtraindo dos demais. Por que é importante saber fazer isso? Porque senão daria o quê? Duplicidade. Vamos ver a pergunta aqui da Natália, né? Professor, esses 50 já tinham sido incluídos nos 210 e 180, então? Sim. Os 50, né, que representavam arroz e feijão, já tinham sido incluídos nesse modelo de questão, tá? Porque se o A falasse assim, por exemplo, tem enunciado que é mais específico e fala assim: consomem somente o produto A, né, 210, por exemplo. Aí eu não poderia considerar o que a gente fez aqui. Mas em nenhum momento nesse A e nesse F, na tabela, está escrito que eles consomem só o A ou consomem só o B. Então eu já levo em conta que essa intersecção aqui ela está dentro dos demais. Toda vez que não falar explicitamente somente produto A consome em tanto, somente produto B consome em tanto, eu subentendo que a intersecção está ali dentro também, aí eu tenho que começar pela intersecção, tá certo? E aí você vai conseguir resolver mais tranquilamente, não vai dar erro. Então tá bom. Então aqui é um dos modelos que a gente pode usar, né, para conjuntos. A gente também usa muito para conjuntos exercícios de porcentagem, né? Ó. Por exemplo, aqui, ó, o preço que consta na etiqueta de uma jaqueta é de R$ 125 reais. Para pagamento à vista, a loja dá um desconto de 8% sobre o preço da etiqueta. Qual o preço à vista da jaqueta? Então, esse é um exercício simples de porcentagem. Vocês poderiam fazer das mais diversas formas, mas como a teoria de conjuntos, né, conjuntos numéricos que a gente estudou lá no início da aula de hoje, né, que a gente estudou lá naturais, inteiros, até chegar nos números reais, a gente tem diversas situações, problemas que são importantes, a gente tem aqui com porcentagem. Então ele quer saber o preço à vista.
Como que a gente pode fazer, então, para tirar esse desconto? Então, esse desconto tem várias formas que a gente fazer, né? A gente pode achar 8% e depois subtrair. A gente pode multiplicar por 0,08, por 1,08. Tem várias formas de se pensar. Porcentagem, dá para pensar com fração, né? Porque se você pensa em fração, 8% é a mesma coisa que 8 sobre 100. Certo? 8% é 8 a cada 100. E 8 a cada 100 eu posso representar por 0,08. Esse 0,08, quando eu multiplico qualquer número, ele me dá 8% de qualquer valor. E aí eu poderia multiplicar por esse valor, que representa 8% de qualquer montante. E aí você acharia o desconto para depois subtrair do valor, né, de 125. Mas existem várias formas de fazer, chegando no resultado final, que seria mais importante. Aqui temos então uma proposta de resolução. 8% de 125, 8 sobre 100, 8 sobre 100. Se eu já for multiplicar na forma de fração mesmo direto, eu vou chegar aqui em 1000 dividido por 100, que vai dar 10 se eu fizer a multiplicação das frações. Ou eu podia multiplicar por 0,08, como eu acabei de falar, né? Então, quando você pega esse 10, que é o desconto, você pode subtrair do valor, né, que é o preço da etiqueta, e aí você tem o valor à vista, né? Qual o preço à vista que é a pergunta. Outra forma de pensar que também é possível aqui, ó. 100% não é o total? Eu não tive 8% de desconto? Então o preço caiu para 92% do valor, correto? Se eu multiplicasse direto pelos 92%, ou por 0,92, se eu fizer a divisão dessa fração, e multiplicar, eu chego no 115, que é o preço final, de uma maneira direta. Tá? Então, problemas de porcentagem, desde que vocês lembrem como estruturar com frações decimais, o importante é chegar no valor final correto. Mas é um contexto que a gente pode classificar que a gente está trabalhando com os conjuntos numéricos, né? A gente está trabalhando com diversos tipos de números, estamos com frações, estamos trabalhando com números inteiros, números naturais, né? Não vamos trabalhar, na verdade, só com os irracionais, que não vão aparecer mesmo, tá? Então, mais um exemplo de porcentagem. Uma livraria estava em promoção, oferecendo desconto de 4% em todos os livros. Se você comprou um livro nesta promoção por R$ 90, quantos reais você teve de abatimento? Qual era o valor do livro sem o desconto? Então é muito importante nesse tipo de problema tomar um cuidado especial. Qual que é o erro mais comum nesse tipo de problema? Os R$ 90, né? Já é o preço com desconto, certo? Então, se você pensasse em fazer 90 vezes, né, os 4%, que é 4 sobre 100, estaria errado. E é um erro comum. Se você fizer isso para achar o desconto. Porque esse 90 não é mais o 100% do preço. Ele já teve o desconto. Ele representa 96% apenas do produto. Então você não pode pegar 4% sobre 96% do produto. Porque ele já está com desconto. Tá certo? Quando você já tem o preço com desconto, não adianta pegar o desconto e colocar sobre ele de novo para somar, para depois achar o valor inteiro. Tá? E essa é uma forma de pensar que às vezes em geral, né, a gente percebe que existe uma tendência para pensar assim, mas isso aqui estaria errado. Ok? Então, como que a gente vai fazer? Ó? A gente pode pensar exatamente no 0,96. Porque, na verdade, ó, esse R$ 90, ele representa o preço já com desconto, 96%. Então, eu poderia, uma forma de estruturar usando equação, dava para usar a regra de 3 também, né? Mas com equação, 0,96 multiplicado por x, que representa o preço total,
é igual a 90, que é o preço já com desconto. E aí virou uma regra de 3 simples, que eu posso passar dividindo e eu acho o preço sem o desconto. E aí eu posso subtrair os dois valores, né, o 90 do 93,75 e acho o valor do abatimento. Tá? Então prestem atenção nesse detalhamento que é muito importante. Se já tiver o preço com desconto, ele não representa mais o 100%, então eu não posso pegar 4% dele para somar. Tá? Eu poderia, se eu tivesse o preço, vamos supor que eu tivesse o preço real, né, eu poderia trabalhar com 40%, o preço inteiro, melhor dizendo, eu poderia pegar 4% do preço inteiro. Mas nesse caso, só R$ 90 já foi abatido, né, no desconto, então ele representa só 96%. Então, pessoal, até aqui alguma pergunta adicional, alguma observação, vocês podem ficar sempre à vontade, tá? Então, vocês gostariam de perguntar alguma coisa do que a gente viu até aqui? Então, tá bom. Então, vamos lá, né? Deixa eu ver, a Cris e a Luana estão digitando, eu já vejo, não, tá tudo certo, então tá bom. Mas se tiver perguntas, qualquer dúvida, fiquem à vontade. Então, Luiz, por que que é errado? Porque o que que acontece? Você tinha um preço que você não conhece, que era o 100%, certo? Esse valor já sofreu desconto. Olha o detalhe aqui. Se você comprou um livro nesta promoção por R$ 90, ele já foi o preço que você pagou. Quantos reais você teve de abatimento? Esse valor já sofreu desconto, entendeu? Ele representa menos que 100%. Se você pega 4% de 96% do valor original, não vai voltar ao valor original. Porque se você tivesse o preço da loja, né, o preço de, por assim dizer, de etiqueta, né, como costuma se falar, mas nesse exercício já foi fornecido o valor com desconto. Então depende de cada circunstância. Se eu tivesse já o preço aqui inteiro do livro, que era R$ 93,75, se vocês pegarem agora, ó, faz um teste, né? Pega R$ 93,75 e tira os 4%, né? Você vai achar, você tem que achar o valor do desconto que foi os 3,75, né? Aí depende de alguns arredondamentos, Luana, né? Como que você fez? Você usou aí mais casas, menos casa, você chegou a arredondar algum valor, isso pode acontecer. Sim, diferenças assim podem acontecer e a gente quando corrige, se a questão for livre, sem alternativas, a gente geralmente vê quantas casas o aluno usou. E aí a gente vê por que, que deu a diferença, tá? Mas o importante é que tenha sido calculado com base nos pensando em 96% de 90, né? Na verdade, 96, perdão, 96% representa 90, né? Não 100%. Se você fosse fazer uma regra de 3, você colocaria que 96% é o valor com desconto, que é 90, vale R$ 90. Aí você quer chegar no 100%, né? E aí você usaria o x e aí faria a multiplicação em cruz para achar o 100%. Uma outra hipótese que seria usando regra de 3, em vez de equacionamento, como nós fizemos, tá? Mas a regra de 3 é um tema para outra aula, na verdade, que a gente vai aprofundar, tá? Então, 93,75 a operação foi de divisão, 90 dividido por 0,96. Tá dando diferença quando vocês fazem aí o cálculo? 90 dividido por... Refaçam aí para vocês verem o 0,96. Dá 93,75 exatamente, se vocês fizerem essa divisão. Que aqui virou uma equação, né? Você não usou regra de 3, você usou que 0,96, né, do valor X, que é o 100% do preço,
é igual a R$ 90. Aí o valor que estava multiplicando, ele passou dividindo, você inverteu a operação. Aí ficou 90 dividido por 0,96, aí você chega nesse 93,75. Então vamos lá, pessoal, um pouquinho mais, né, que a gente vai ver ainda nessa aula. Faz parte da nossa aula hoje também a proporcionalidade numérica, né? O que é proporcionalidade numérica? Primeiro vamos ver o que é uma razão. Eu já comentei um pouquinho hoje com vocês sobre o que é razão. Razão é a divisão de dois números, tá? A sobre B é uma razão, onde, né, o A é o antecedente e o B é o consequente. Quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu falo que eu tenho uma proporcionalidade. Como vocês têm aqui, ó, A sobre B igual a C sobre D. E a gente chama alguns deles de extremos e de meios, por quê? Se você representasse aqui na forma de divisão, você ia entender melhor. Ó. A dividido por B é igual a C dividido por D. Eu já volto, Luana, só um minutinho, tá? Eu só vou concluir esse detalhezinho, eu volto no slide para te falar. Então, ó, A dividido por B é que aqui está na forma de fração, correto? Aqui eu escrevi na forma de divisão. Quando eu escrevi assim, esses dois ficaram como aqui no meio. E esses dois ficaram nos extremos. Por isso que a gente chama o A e D de extremos. E o B e C de meios da proporção, tá? Porque eles ficam no meio se eu represento desta outra forma de fazermos a divisão. Eu vou falar aqui da dúvida da Luana, vou voltar um minuto aqui, ó. Então, ó, esse preço já tem desconto, Luana, porque ele fala se você comprou um livro nessa promoção por R$ 90, foi o que você pagou, certo? Então, o 100% do livro eu não sei quanto custa, mas você teve um desconto de 4%. Então, você pagou 96% do valor original. 96% não é a mesma coisa que 96 sobre 100? Então, você chegou nesse 0,96. E esse 0,96 multiplicado por qualquer valor que eu não sei qual é o 100%, teria que dar igual a 90, que é o 96% do total. Foi assim que achou o 96%, Luana, tá? Tirando 4% do 100, que seria o 100% do preço. Foi essa a ideia, tá? Certo? E aí criou uma equação do primeiro grau, né? E aí a gente fez aquele procedimento de passar dividindo, né? Inverte a operação, está multiplicando, né? O 0,96. Mas dá para pensar também isso como regra de 3. Ou tem alguns que já automatizam a ideia sem equação e sabem que se eu dividir o percentual que esse valor representa, o número pelo seu percentual que ele representam, gera sempre o 100%. Né? Tem alguns que já automatizam sem equação e já fazem essa divisão direto, porque o 90 representa 96%, né, do total. Mas vamos voltar aqui a falar de proporcionalidade, né? Eu estava falando sobre razão. Razão é uma divisão. Razão é a mesma coisa que uma fração. Quando eu igualo duas frações, eu tenho uma proporção. E eu acabei de explicar por que é extremos e aqui por que é meios, né? Por que mesmo? Porque eu posso escrever de outra forma essa divisão da fração, de uma forma que dois deles ficariam no meio e dois deles ficariam nos extremos, né? Então, relembrando, eu acabei de escrever, A sobre B, eu posso escrever como A dividido por B, que é igual a C dividido por D, ok? E aqui eles ficaram no meio e esses dois ficaram nos extremos, o A e o D. Por isso que a gente chama o A e D de extremos e o B e o C de meios. Quando representados nessa forma de divisão, fica mais claro. Então vamos ver aqui, ó, esses quatro formam uma proporção. Por quê? Ó? 6 dividido por 3 é igual a 8 dividido por 4,
que dá 2. Porque se você dividir 6 por 3 dá 2, 8 por 4 dá 2, então eles são proporcionais, eles formam uma proporção. Quando você pensa nos numerais 3, 6, 9, 12, eles não formam uma proporção. Por que não? Porque se você pegar 3 dividido por 6 e você simplificar por 3, né, dividindo por 3 em cima e embaixo, vai dar 1 sobre 2. Se você simplificar aqui por 3 também, vai ficar 3 em cima, ó, e 4 embaixo. Então, essa fração simplificada deu diferente dessa, eles não são iguais, não são proporcionais, não formam uma proporcionalidade numérica. Ok? Então, para formar proporcionalidade numérica, você tem que verificar se a divisão das duas frações, ou em decimal, ou na forma de fração mais simplificada, vão gerar um valor igual. Se não geram, não são proporcionais. Uma forma de você pensar a proporcionalidade é pegar um exemplo bem simples, né? Ó, se um lápis custa R$2, ó, 2 lápis custam 4. Pensando que o preço de um lápis custa 2, né? 2, o dobro, 3 lápis custam o triplo, né? Então, se eu fosse fazer uma relação aqui dividindo os preços, né, pelas quantidades ou as quantidades pelos preços, né? Se eu tiver um lápis, eu vou pagar R$2. Estou colocando o preço embaixo. Se eu tiver 2 lápis, eu vou pagar R$4. Se eu tiver 3 lápis, eu vou pagar R$6. Quando eu faço essa relação entre a quantidade de lápis em cima e embaixo, os seus respectivos preços, todas essas frações, quando eu simplifico, elas ficam iguais à primeira. Porque se eu dividir aqui por 2, vai ficar meio, né? Vai ficar igual à primeira. E se eu dividir aqui em cima e embaixo por 3, também vai dar meio igual à primeira. Então, essas frações que eu acabei de mostrar para vocês, elas representam uma proporcionalidade. E eu posso dizer, então, que a relação entre o preço dos lápis, né? E o preço do lápis e quantos lápis eu compro, eles vão aí crescendo dentro de uma proporcionalidade. E eles são até diretamente proporcionais, porque à medida que a quantidade de lápis aumenta, o preço também aumenta. Então eu fiz aqui sempre as quantidades de lápis em cima e os preços embaixo, tá? E fui verificando que formam realmente frações iguais. Porque quando simplificadas, né, elas ficam todas iguais, na sua forma irredutível. Isso, todas também dá 0,5, Cris. Isso mesmo. Se você dividir todas por, né, e transformar as três frações num decimal, todas equivalem a 0,5. Então elas representam o mesmo numeral. Então existe uma proporcionalidade entre essas frações. Muito bem. Então, quando você sabe que existe uma proporcionalidade entre frações, existem algumas propriedades que você pode aplicar. Então, por exemplo, aqui, boa tarde, Adriano, seja bem-vindo. Então, quando você tem aqui, ó, se você sabe que A sobre B é igual a C sobre D, eu posso multiplicar, por exemplo, em cruz, que é o que mostra a primeira propriedade, ó. Por que eu posso multiplicar em cruz? Se você tivesse, por exemplo, ó, 1 sobre 2, que é igual a 2 sobre 4, que a gente acabou de ver lá a relação de quantos lápis e o preço, se eu multiplicar isso aqui em cruz, ó, o que vai acontecer? Ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Se eu multiplico em cruz. Então é verdade, ó, eu posso multiplicar em cruz que vai dar igual. Quando existe essa proporção entre as frações. Quando existe essa igualdade entre elas.
E vocês vão percebendo que isso se repete em todas essas propriedades, que elas aparecem inclusive para vocês lá no nosso referencial teórico, são formas de vocês reescreverem as proporções que terminam sendo úteis para resolver alguns problemas, né? Se você pegasse essa daqui, por exemplo, né, ó, pensando na ideia de que 1 sobre 2 é igual a 2 quartos. E aí você aplica essa segunda aqui, ó. O que foi feito nessa segunda? AB somado com CD. Quer dizer que foi somado aqui, ó. O A e o B são os elementos da primeira fração, certo? Então, ó, 1 mais 2, AB, sobre B, que é o denominador dessa primeira fração. E a outra aqui, ó, C mais D, que são os elementos da segunda fração, dividido pelo D, que é o denominador da segunda fração. Se você aplicar isso aqui, você vai ver que vai ficar o quê? Aqui vai ficar 3 meio e aqui vai ficar 6 quartos, que são proporcionais. Se você dividir, você vai ver que vai dar o mesmo valor. Ou se você representar na forma de fração simplificada, você chega na mesma fração dos dois lados, depois de fazer a soma. Então, essas propriedades, elas permitem vocês seguirem algumas regras para reagrupar de maneiras diferentes as frações que podem ser úteis para algumas questões que nós precisamos resolver, tá? Vamos ver mais exemplos? Então vamos ver aqui. Eu tinha falado desse exemplo aqui, mas a gente pode pegar esse exemplo aqui de baixo, ó. Esse aqui, ó. Pensando que tudo está começando com base nesse A sobre B, que é igual a C sobre D. Se eu representar esse A, B, C, D como sendo meio, que é igual a 1 quarto. 1 quarto não, igual a 2 quartos, que é aqueles preços, a quantidade de lápis e os preços, né? Se eu aplicar essa propriedade aqui, ó, olhando aqui, ó, comparando com essas frações, ó, quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, quem que é o D, né? Ó, aqui seria A e B, aqui seria C e D, certo? Então, em cima ficou a C e D. C e D, então eu estou somando os da segunda fração. Os da segunda fração, 2 mais 4. Dividido por C. O C é o quê? O C é o numerador da segunda fração. Depois aqui, ó, eu estou olhando nesse aqui, pessoal, para resolver, né? Só que eu estou pensando no ABC, estou pensando aqui na ordem das letras, aqui A, B, C, D, são aqui, ó, A, B, C, D, certo? Depois eu tenho que A mais B. Quem que é o A e o B? O A e o B são os da primeira fração. Quem que é o A? O A é o numerador da primeira fração. Quem que é o numerador da primeira fração? É o 1. Se eu fizer agora as contas, eu chego aqui, ó, desse lado, ó, em 6 sobre 2. E aqui eu chego em 3 sobre 1. É verdade que 6 sobre 2 é igual a 3 sobre 1? Então vocês perceberam? Toda vez que eu tenho a proporcionalidade entre duas frações, elas têm essa igualdade, né, desde o começo, eu posso aplicar qualquer... Ó, aqui são as frações que eu peguei como exemplo, e eu me referenciei olhando aqui para olhar quem que era o A, o B, o C e o D, nessa ordem que aparece aqui. E aí eu apliquei essa propriedade aqui, chamando C mais D, olhando quem que seria o C e o D na fração, quem que seria o A e o B, né, em cima, e embaixo o C e o A. E eu substituí. Não deu verdadeiro aqui que eles são iguais, ó. Então, esse quadro de propriedades ou de regras, eles permitem que vocês reorganizem as frações conforme a necessidade em diferentes problemas, desde que exista essa igualdade lá no início entre as frações, elas tenham essa proporcionalidade. A gente não vai experimentar todas, né, mas existem várias possibilidades aqui.
Vamos ver aqui a dúvida do Adriano. Então, Adriano, eu marquei para 1 hora de web, mas se precisar passar um pouquinho, eu vou precisar talvez mas quem tiver algum compromisso na sequência e não puder assistir por algum motivo, né, pode ver depois a gravação, mas eu gostaria de encerrar uma parte aqui, se possível, né? Vamos ver, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar um exemplo prático, ó. Determine x e y na proporção x sobre y, que é igual a 3/4, sabendo que x mais y é igual a 84. Qual propriedade que ia me ajudar? Não tem uma propriedade que fala que eu posso somar alguns valores? Tudo bem, Luana, né? Eu hoje vou precisar passar um pouquinho, mas as próximas a gente vai tentando, né, dimensionar dentro de 1 hora, tá? Mas fica à vontade, depois assiste o restante que não deu tempo na gravação, qualquer dúvida pode mandar, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, Luana, e de todos que estiveram. Quem não puder, né, ficar até o final, eu agradeço, mas quem puder também eu agradeço, mas fiquem tranquilos, tá bom? Então aqui, esse é um clássico, imagina, Luana, um abraço. Então fiquem tranquilos aqui, que esse aqui é um exercício que fica tranquilo, melhor dizendo, quando eu aplico uma das propriedades, né? Qual propriedade que eu poderia aplicar? Eu poderia multiplicar em cruz, mas eu quero usar essa soma aqui. Então eu teria que, de alguma forma, somar o x com y. Ah, que bom, Luana, que você está entendendo. Eu fico muito feliz, viu? Parabéns. E fico feliz com todos os presentes, né? Que estão aí se empenhando. E quem não pode, eu entendo, é bem difícil. Já conseguiu ficar um bom tempo. Eu fico muito feliz e agradeço. Então, pessoal, qual propriedade que permite somar? Vamos ver? Ó, voltando aqui atrás, ó, não tem umas que a gente consegue fazer a soma, tá vendo? Ó, dos valores? Então, vamos ver a seguir, ó. Qual propriedade que vai ficar melhor, ó? Eu posso aplicar aqui a propriedade, ó, que soma o x com y e soma o 3 com 4, que são os valores de cada fração, dividido pelos seus respectivos denominadores. Qual é a vantagem de eu aplicar essa propriedade? Vocês perceberam? A vantagem de eu aplicar essa propriedade agora, né, e fazer aqui, usando aquele formulário, por que eu quis a propriedade que faz essa soma? A regra de 3 poderia ser feita a multiplicação em cruz, Adriano, mas você não ia conseguir absorver tão rápido essa soma como agora fazendo a conta que nós estamos fazendo, né? Porque quando eu apliquei essa propriedade, olha que eu ganhei aqui, x mais y. Quanto que vale x mais y de acordo com o enunciado? Vale 84. Então eu já substituí aqui o x mais y por 84. Percebeu a vantagem? Agora sim eu posso multiplicar na sequência em cruz. Mas se eu multiplicasse desde o início em cruz, onde eu ia encaixar essa soma? Tem outros caminhos? Tem. Sistema de equações? Tem. Mas é mais trabalhoso. A vantagem de aplicar essa propriedade nesse momento é que você já gerou uma soma que você já tinha o resultado no enunciado, entendeu? E agora você multiplica em cruz, ficou o quê? Ó, 7 vezes y, 84 vezes 4, 84 vezes 4, 336. Esse 7 estava multiplicando, passou dividindo, deu 48. E aí a gente acabou de achar o x, né? Para achar o y, como a soma dos dois dá 84, é só fazer 84 menos 48. Aqui a gente achou o y, né? Agora para achar o x é só fazer a diferença, porque a soma dos dois aqui, ó, dá 84. Então se eu tiro um deles, eu achei o outro. Tá? Mas perceberam o ganho? O ganho de aplicar essas propriedades que aquele formulário permite, né? Eu posso aplicar diferentes propriedades e agilizar o processo de resolução substituindo algum valor que o enunciado tenha me dado, tá? Que aqui a gente aplicou a propriedade que estava lá atrás no formulário, que permitia fazer isso aqui, ó.
somar, né, os valores da primeira fração, segunda fração, cadê aqui, ó? A gente aplicou esse aqui, ó, A mais B, C mais D sobre D, B e D, olhando aqui essas frações, ó. A gente somou aqui, a gente fez, ó, a primeira fração somada em cima, a segunda fração somada aqui em cima, e embaixo a gente manteve os dois denominadores, conforme aquela propriedade. Aí depois na sequência a gente fez a substituição do x mais y, que valia 84, aqui, ó. Depois a multiplicação em cruz, aí ficou 7 vezes y, 84 vezes 4, que deu 336, passou dividindo o 7 que estava multiplicando, e aí a gente faz a divisão, chegou no valor do y. E para achar o x era só fazer a diferença no final entre eles. Aqui 84 menos o valor encontrado. Então temos aqui mais uma vez o formulário, né? Só para mostrar que tem outras propriedades que são úteis, né? E a gente pode aplicar algumas dessas propriedades em outros contextos, né? Dependendo da necessidade. E aqui voltando a falar das grandezas que eu já falei para vocês, do lápis, né, que um custa R$2, dois custam R$4, três custam R$6, e nós montamos uma relação entre quantidade de lápis e seus preços. Essa forma de trabalhar como a gente pensou aqui no contexto dos lápis, à medida que a quantidade de lápis aumentava, seus preços também aumentavam proporcionalmente, são grandezas diretamente proporcionais, tá? Como que a gente trabalha com grandezas diretamente proporcionais? Então, com grandezas diretamente proporcionais, a gente pode aplicar as propriedades que a gente viu até agora, né? Olha esse exercício, ó. Reparta 240 partes, reparta 240 em partes diretamente proporcionais a 5, 3 e 4. Então, o enunciado ele pediu para nós repartirmos em grandezas proporcionais. Nós sabemos que a soma das três informações tem que dar o total, correto? E como ele pediu proporcional, então a 5, 3 e 4, eu vou pegar cada parte que eu desconheço, vou colocar x sobre 5, y sobre 3 e z sobre 4. Essa parte nós que construímos agora, ok? O enunciado seria essa linha aqui em cima, nessa questão. Ó, reparta 240 em partes diretamente proporcionais a 5, 3 e 4. Então, eu vou montar um sistema de equações onde a soma eu sei que tem que dar o total. X mais y mais z, eu escolhi três letras diferentes. Mas como ele pede para elas serem proporcionais a esses três números, então eu coloquei, ó, x sobre 5, que tem que ser igual a y sobre 3, que tem que ser igual a z sobre 4. Agora, como que aquele formulário ajuda a gente? Aquele formulário tem uma propriedade que fala que quando eu tenho três frações, eu posso somá-las. Ó, tá aqui, ó. Ele fala que se eu tenho três frações e elas são iguais, eu posso somar tudo em cima e tudo embaixo, que vai ser igual a alguma delas. Tá? É uma propriedade lá do formulário. Então, eu posso somar, ó, tudo em cima e tudo embaixo, nas três, que vai ser igual a cada uma delas individualmente. Por que que isso é bom? Porque agora, quando eu somei as três, olha a vantagem. Eu sei que x mais y mais z são as três partes, elas geram o total. Então, aqui no lugar do x mais y mais z, eu posso substituir pelo total, que é 240. Embaixo eu somo os três números, 5 mais 3 mais 4, vai dar o 12. Então eu posso fazer essa divisão, eu achei o 20. Quando eu achei o 20, que representa a soma de três frações, ao mesmo tempo, pela propriedade lá no nosso formulário, eu também achei cada fração individualmente, que estavam sendo igualadas aqui, porque o problema pede para dividir em partes proporcionais a 5, 3 e 4. Então eu posso igualar o x sobre 5 com esse 20 que a gente encontrou aqui. O y sobre 3 eu também posso igualar com esse 20 que a gente encontrou. E o z sobre 4 eu também posso igualar com esse 20. Quando eu igualo, aí eu posso agora aplicar multiplicação em cruz. Então, fazendo aqui, multiplicação em cruz, não tem nada embaixo, é 1. Então, x vezes 1, x, 5 vezes 20, 100.
Multiplicando em cruz aqui não tem nada embaixo, é 1. Y vezes... Aqui só tem uma letra trocada, aqui é Y, né? Y vezes 1 dá Y, 3 vezes 20 vai dar 60. Aqui também não tem nada embaixo, multiplicando em cruz, Z vezes 1 dá Z, 20 vezes 4, 80. Aí eu achei os valores do x, do y, do z, que são proporcionais aos 5, 3 e 4. Se vocês quisessem tirar a prova agora e pegasse cada valor que nós encontramos, x, y e z, e colocasse sobre esses três números que estão aqui, 5, 3 e 4, vocês iam ver que as três frações ficam realmente proporcionais. Diretamente proporcionais. Perceberam que o formulário ajudou a gente? Porque a gente aplicou uma propriedade, tá? Vou recapitular aqui, ó. Eu queria dividir 240 em partes diretamente proporcionais a 5, 3 e 4. Que partes são essas? Eu não sabia, então eu escolhi três letras, x, y e z, e coloquei sobre 5, 3 e 4. E teria que ser iguais, todas proporcionais. E eu somei os três porque eu sei que eles geram um total, que é 240. A partir dessas informações iniciais que nós pegamos pelo enunciado, nós percebemos que era interessante aplicar essa propriedade que soma as três frações, porque somando as três frações eu fico com x mais y mais z, que eu já tenho o valor que é 240 e eu posso substituir. E aí eu divido pelo valor que deu embaixo, que era 12, eu achei aqui deu 20, ao mesmo tempo que eu achei a soma dos três, eu achei cada fração individualmente, pela propriedade lá do nosso formulário. Então eu posso igualar cada fração individualmente com 20, multiplicar em cruz, aqui é y e não x, foi um erro de digitação. Multiplicando em cruz a gente acha cada letra individualmente, proporcionalmente àquelas três partes, 5, 3 e 4. Tá? Então aqui um exercício que talvez ficou um pouquinho mais elementos, mas é bem interessante para ver como a propriedade ajudou. Vamos falar agora brevemente para encerrar, grandeza inversamente proporcional. O que é grandeza inversamente proporcional? Quando vocês pensaram lá nos lápis que vocês estavam comprando, se você comprasse um lápis era R$2, dois lápis, R$4, três lápis, R$6. Não estava aumentando, né? À medida que aumentava a quantidade de lápis, o que acontecia com o preço? Aumentava também proporcionalmente. Agora, na grandeza inversamente proporcional, é diferente. Olha o exemplo aqui, pessoal. Ó. Vamos pensar aqui. Ó. Você vai viajar para uma cidade que fica a 200 quilômetros de distância. Se você for a 50 km por hora, você gasta 4 horas. Se você for a 100 km por hora, você gasta 2 horas. Se você for a 200 km por hora, você gastará 1 hora. É um absurdo, né, Natália? Mas é só para exemplificar numericamente, tá? Lógico que ninguém vai fazer isso na estrada, por favor, né? Que é muito arriscado e ainda vai aí tomar multa e ainda vai colocar em grande risco sua vida, né? Não pode de forma alguma. Mas para exemplificar esse exercício, ele é muito legal. O que vocês perceberam? Ó? À medida que a velocidade foi aumentando, o que aconteceu com o tempo gasto na viagem? Diminui. Então, à medida que um aumenta, o outro diminui. Então, é inversamente proporcional. Tá? Essa ideia é diferente daquela do preço do lápis, né? Que mais lápis, mais caro. Aqui, mais velocidade, menos tempo gasto, tá? Isso é um exemplo para vocês absorverem a principal ideia de inversamente proporcional. À medida que uma informação aumenta, a outra diminui. Por exemplo, quando você pensa em preço e venda, né? À medida que o preço aumenta, as vendas caem, são inversamente proporcional. Né? Essas grandezas preço e venda, por exemplo. Né? Existem vários outros exemplos, mas eu peguei esse da velocidade que ele é bem interessante para mostrar aqui para vocês. Quando elas são inversamente proporcionais, aqui a gente só repetiu, né, para fazer algum comentário adicional, às vezes a gente comenta. Você percebeu que uma aumentou, a outra diminuiu. Se você colocasse, né, diretamente proporcional, você não ia conseguir. Mas se você colocar agora, né, ó, inversamente proporcional, deixa eu só apagar aqui. A gente está pensando em, vamos colocar assim, ó,
50 km por hora, gastou-se quanto? Gastou-se 1 hora, mas é inversamente proporcional. Eu vou inverter esse para 1/4. 100 km por hora, gastou-se quanto? Gastou-se 2 horas, mas é inversamente proporcional. Vou colocar 1/2. 200 km por hora, gastou-se 1 hora. O inverso de 1/1 é 1 mesmo, então não tem jeito. Se você fizer aqui agora essas contas, você vai ver que vai dar tudo igual a 200. Porque 50, ó, dividido por 1/4, que é o inverso, lembram-se da divisão de fração, né? Conserva a primeira, inverte a segunda, né? Então, conserva a primeira, inverte a segunda, fica 4/1, que vai dar 200. Se você pegar outra fração, 100, né? Conserva a primeira, inverte a segunda, vai ficar 2/1, que também vai dar 200. Dá sempre o mesmo número quando você faz essa divisão pelo inverso da outra informação, quando elas são inversamente proporcionais, tá? Mas perceberam que invertendo essas divisões caiu numa multiplicação? Então, para ter menos trabalho quando são inversamente proporcionais, em vez de fazer a divisão pelo inverso, eu posso multiplicar direto, que dá na mesma. Porque quando faz divisão de fração, não inverte a outra e depois multiplica e cai numa multiplicação pelas grandezas, tá? Mas elas são inversamente proporcionais e a ideia de inverso tá porque eu inverti ali os valores nas frações de baixo, né? 4 horas eu coloquei 1/4, 2 horas eu coloquei 1/2, 1 hora não tem como inverter, ficou 1 hora mesmo, né? Então, como que eu consigo generalizar isso daqui, ó? Se eu quero verificar se os números são inversamente proporcionais, eu posso, em vez de fazer esse processo de dividir pelo inverso, como a gente fez no caso da velocidade, eu posso multiplicar direto, ó. Por exemplo, aqui, ó, verificar se os números 2, 4 e 8 são inversamente proporcionais aos números 20, 10 e 5. Em vez de fazer a divisão pelo inverso, porque é inversamente proporcional, eu posso multiplicar direto. Ó, o 2 pelo 20, o primeiro pelo primeiro, deu 40. O 4 vezes o 10 deu 40. O 8 vezes o 5 deu 40. Mas eu poderia também fazer a divisão pelo inverso. Olha aqui embaixo, ó. Só que fazer a divisão pelo inverso, depois que inverte não multiplica, aí cai nessa conta de cima com a multiplicação. Então, para simplificar, se eu quero verificar se as grandezas são inversamente proporcionais, na ordem eu posso pegar a grandeza, né, a primeira, a segunda, a terceira e multiplicar a primeira pela primeira, a segunda pela segunda, a terceira pela terceira. Se derem todos o mesmo número, quer dizer que essas grandezas têm uma relação que são inversamente proporcionais. Então essa que é a ideia, tá? Então a gente vai generalizar a ideia que quando vocês forem trabalhar com grandezas diretamente proporcionais, é aquele processo de divisão lá do lápis, né? Que a gente pode depois manipular conforme o nosso formulário. Mas se a gente for trabalhar com grandezas inversamente proporcionais, que foi esse caso das velocidades e quanto tempo gasto na viagem, cai numa divisão pelo inverso da fração, porque são inversamente proporcionais. Mas em vez de ficar dividindo pelo inverso da fração, eu posso diretamente multiplicar, tá? Então, pessoal, aqui eu trouxe um resumo para vocês, né, de proporcionalidade, né, e de conjuntos, tá? A gente retoma isso futuramente num processo de revisão, no final de tudo, né? Mas hoje acabou o resumo. Eu tenho alguns vídeos indicados para vocês que estão no meu canal de matemática. Tem inclusive vídeo lá falando de conjunto, de proporcionalidade, né? De vários outros temas que são relacionados à aula. São vídeos bem curtos. Quem talvez não tenha assistido pode dar uma olhadinha, tá? Tem até alguns vídeos indicados lá para vocês. E depois que também, isso, Adriano, você não conseguiu, não deu para ver o começo, né? Mas obrigado por ter visto uma parte da aula, pode ver depois, tá? A aula completa ela está sendo gravada e logo mais estará disponível para vocês. Então, pessoal, agradeço bastante a presença. Encerramos aqui. Obrigado, Cris. Gostei que vocês, né, estiveram presentes. Fico feliz.
Que bom que vocês gostaram, né? Fico sempre preocupado com a aprendizagem de vocês, que vocês possam avançar o conhecimento de vocês, né? E que possam, assim, tanto avançar academicamente, como também chegar futuramente aí em boas notas, né? Que vocês estão procurando sucesso acadêmico e o sucesso pessoal, agregando conhecimento na formação de vocês, que é isso que nós esperamos, né? Então, muito obrigado, tá? Um forte abraço para vocês, sucesso para vocês. Então, agradeço a todos pela presença e fico feliz que tenham gostado, tá? Sucesso, queridos, forte abraço e até a próxima.